advogadas e advogados de Arco Verde, bem-vindos ao podcast A Voz da Advocacia, o podcast da OAB Arco Verde e região. Este é o episódio inaugural e já trazemos esse episódio com um compromisso de transparência, informação e diálogo com um balanço da prestação de contas na gestão de 2025. E para isso, trouxe como convidados a presidente da OAB Arco Verde, Marcela Alexandre, e o vice-presidente Anselmo Filho. Muito obrigado por aceitarem nosso convite e vamos começar com uma visão geral. Mas antes disso, Marcela, seria interessante você destacar para os nossos espectadores qual é a sua visão da OAB, porque muitas pessoas elas tendem a resumir a OAB apenas como um conselho de classe. Só que a gente sabe que a função social desempenhada por essa instituição vai muito mais além. Olá, Dr. Rubens, todos que estão assistindo a esse podcast. É um prazer para nós que fazemos a subseção Arco Verde estar aqui à disposição da advocacia e da sociedade. Como bem disse, doutor, a OAB ela vai muito além de um órgão de classe. Por muitas vezes nos perguntam em eventos, em cursos, Marcela, mas a OAB, ela é apenas um órgão fiscalizador da advocacia? E eu digo não. A OAB é o escudo da advocacia. A OAB, ela atua para que o advogado tenha independência na sua atuação, tenha respeito às suas prerrogativas e, consequentemente, a OAB é o escudo da sociedade. Nós somos a única profissão privada que está presente na Constituição Federal. A OAB, ela participou do processo de redemocratização do país. Então, a OAB, ela protege o Estado Democrático de Direito, ela defende direitos fundamentais e nós estamos aí à disposição da sociedade, principalmente a OAB atua em questões de relevância social para defender os direitos coletivos, defender a advocacia. Nós precisamos de uma advocacia altiva, independente, que tenha suas prerrogativas respeitadas e, consequentemente, o cidadão também tem seus direitos preservados. Muito bem, doutora Marcela, nossa presidente, esclareceu bem, porque nós temos diversos órgãos de classe, né? De engenheiros, de arquitetos, o pessoal da saúde, da medicina, odontologia, enfermagem. Então, todas as profissões que estão estruturadas de forma autônoma e liberal e que mereçam regulamentação, elas se fazem representar por seus órgãos de classe. Só que a gente percebe, então, que a função da OAB ela não se restringe apenas para a classe de advogados. Ela se expande para atingir todos os interesses da sociedade e do Estado Democrático de Direito. Com certeza. Um exemplo claro aqui que eu vou dar, doutor Anselmo Pacheco Filho esteve presente comigo na luta aí contra a extinção da zona eleitoral de Pedra. Foi. Nós estivemos ao lado da população de Pedra, com a advocacia da região de Pedra, com o município legislativo lutando junto com a OAB Pernambuco e o Conselho Federal para que a resolução 497 de 2025 do TRE não fosse levada a cabo. E aí conseguimos, recentemente, uma vitória importantíssima para a advocacia e para a sociedade. E aí o ministro Floriano do TSE suspendeu todos os atos da resolução, porque entendeu que aquilo prejudicaria o efetivo exercício da cidadania da população pedrense. Então, é uma vitória da advocacia, é uma vitória da sociedade também. Uma vitória da sociedade. E como é que a senhora resumiria esse ano de 2025 aqui na nossa subseção? Você já falou dessa atuação da zona eleitoral de Pedra, poderia fazer destaque de outras atuações? Olha, doutor Rubens, eu diria que o ano de 2025 foi um ano de alinhamento, de consolidação da nossa subseção. Nós já vínhamos aí realizando um trabalho aproximando a OAB da advocacia e da sociedade. Então, a OAB, a nossa subseção hoje, ela é um escudo de proteção, de voz ativa da sociedade, dos advogados. Nós trabalhamos muito em parcerias.
Eu sempre digo, em todo local que nós somos convidados, que a OAB participa, nós buscamos fortalecer a nossa classe e também, claro, nós necessitamos de parceiros. Fizemos parcerias com o município de Arco Verde, com o município de Pedra, com o município de Buíque, enviando nossas comissões para atuar. Temos também as parcerias com as faculdades. Nós temos hoje 3 faculdades de direito aqui na nossa subseção, a ESA, FACOM, o PE, e levamos também cursos, palestras para a advocacia e para os estudantes, e claro, aberta à sociedade. A OAB hoje, ela participa de temas de grande relevância também para os colegas advogados, temas de grande relevância também para a população, e a gente procura sempre capacitar a nossa classe, levar a capacitação para que haja uma diferenciação aí no trabalho diário. E a OAB vem trabalhando por meio da ESA, da Escola Superior de Advocacia, nessa questão de capacitação, fazendo com que os advogados do interior tenham as mesmas condições dos advogados da capital. Afinal de contas, isso é um compromisso, sempre foi um compromisso da gestão, desde o Dr. Fernando Ribeiro Lins como presidente da OAB Pernambuco, e isso vem se estendendo aí com nossa presidente da OAB Pernambuco, doutora Ingrid Zanella. Então, nós fazemos esse trabalho, levamos recentemente, semana passada, para a Sertânia Custódia, uma grande palestra sobre oratória com o Dr. Marcos Coimbra, para abranger também os advogados daquela região. Então, foi um ano de alinhamento, de consolidação, para que a nossa classe se fortaleça ainda mais, para que a gente possa levar também a mesma estrutura, as mesmas condições do cais ao sertão. Muito bom. Então... Rubens, só complementando o que a presidente falou, que ela, nessas 2 partes que ela falou de 2 questões importantes, que é tanto a atuação da OAB para a sociedade, como a atuação que a nossa subsecção UNEL vem fazendo. E tudo isso, se a gente perceber que essa pesquisa foi amplamente divulgada no Brasil, eu só queria complementar a fala de Marcela para citar essa pesquisa, pela importância da pesquisa, que a OAB é a entidade de classe mais respeitada pela população brasileira. Na última pesquisa da Datafolha, a OAB tinha 83% da confiança da população brasileira. E isso é fruto do trabalho, porque como Marcela destacou muito bem, parcerias com os municípios, e quando a gente fala em município, a gente já fala de um mundo, porque é a Secretaria da Mulher, da Criança e do Adolescente, são as comissões presentes, a presidente presente, a diretoria presente. Então, isso que engrandece muito a OAB, e como você destacou no início, que a OAB não é só uma entidade para a classe dos advogados, mas para toda a sociedade. Isso, e a gente percebe também pela atuação dessa gestão de 2025, com Marcelo presidente e Anselmo Filho como vice, que essa atuação da OAB, ela vai tanto com parceria com entes públicos, como com instituições privadas. Sim. Então, a OAB ela tem essa facilidade e elasticidade de caminhar, né, por essas 2 searas e entender o ponto de vista, tanto do ente público, como os anseios que a sociedade almeja de melhorias, de evolução na gestão e no desenvolvimento comunitário. Então, eu acredito que isso também é um destaque para esse diferencial da OAB e a importância que tem na atuação no nosso Estado democrático. E trazendo, doutor Rubens, também uma outra vitória que foi muito importante aqui para a nossa subseção, foi a questão da realocação das varas de trabalho no sertão. Porque com o fechamento do termo de Sertânia, Custódia ficou sob a jurisdição da Vara do Trabalho de Pesqueira, e isso era uma demanda já que nós havíamos levado na gestão passada para a OAB Pernambuco, junto ao TRT da 6ª Região. E agora, no final de 2024, nós tivemos essa vitória. Custódia foi realocada para a Vara do Trabalho de Serra Talhada, porque a distância é bem menor. E isso foi uma vitória da OAB Pernambuco também aí, da luta dos advogados, né, da classe que valoriza ainda mais a nossa entidade. E no que diz respeito a desafios locais da realidade aqui de Arco Verde e região, quais seriam os destaques que a gente poderia realizar agora nesse programa? Olha, doutor Rubens, eu sempre digo que o desafio de toda e qualquer subseção no interior é fazer com que os advogados do interior tenham as mesmas condições estruturais dos advogados da capital.
né? Nós sabemos das dificuldades que sempre existiam. Hoje a OAB ela está muito mais ativa, muito mais participativa. Eu falo hoje, mas ao longo dos anos, né? Então, nós temos esse desafio de dar condições estruturais, condições de trabalho, para que os advogados se sintam mais acolhidos, se sintam mais pertencentes à classe. Nós conseguimos, inclusive, um parlatório para as cadeias públicas de Pedra, de Venturosa, sala da OAB para essas duas cadeias, que era uma demanda da advocacia não apenas local, mas de colegas que vinham de outros estados, de outras subseções, para aqui, para Pedra, para Venturosa, e não tinham um local para fazer uma procuração para o seu constituinte. Nós conseguimos a sala da OAB no Fórum de Venturosa, que foi uma demanda antiga, e tudo isso é um trabalho forte, firme, de uma OAB altiva, sempre presente, para que todos tenham as mesmas condições estruturais. Nós temos cowork hoje na nossa sede, que serve de alcance para toda aquela classe, principalmente o jovem advogado, que não tem condição ainda de colocar o seu próprio escritório, que nós sabemos das dificuldades iniciais de carreira. Nós temos uma sala lá totalmente equipada para que esse colega possa fazer seu atendimento, possa realizar audiências. Com a construção da nossa sede aí, que vai vir muito em breve, nós teremos 3 espaços de cowork, 3 salas destinadas à advocacia. Então, o maior desafio é fazer com que os colegas se sintam presentes, se sintam valorizados. E isso nossa subseção tem feito alinhado com a OAB Pernambuco, para que a gente possa trazer a nossa classe permaneça mais unida, mais fortalecida do interior a cada dia. Eu acho que essa é a grande força da gestão, é fazer uma OAB de portas abertas. Quando você une forças e você demonstra essa força, você termina conquistando cada dia melhorias a mais para a nossa classe. Entendeu, Rubens? Então, esse trabalho que vem sendo realizado é muito importante por isso. Então, quando a gente chega na OAB Pernambuco, como a própria OAB Pernambuco chega no Conselho Federal e mostra essa força, essa união que a gente tem, esse trabalho que vem sendo realizado, fica mais fácil a gente fazer essas conquistas, como a Marcela citou, várias delas aqui. E um adendo que você fala de desafio, que a gente não pode deixar de falar que a OAB Pernambuco hoje tem um grande desafio em combater o golpe do falso advogado. E a OAB Pernambuco já tomou aí uma série de medidas. Recentemente, ingressou com 2 ações civis públicas contra instituições financeiras e a própria Meta, a fim de que se possa ter um pouco mais de controle e proteger a privacidade dos usuários, da população. Então, a OAB Pernambuco está muito preocupada, tem feito campanhas incessantemente, divulgando campanhas, cartilha do golpe do falso advogado, foi feita uma cartilha, canal de denúncia, para que os colegas se sintam amparados e a própria população. Então, a OAB está atenta, ingressou recentemente com essas 2 ações, inclusive para que as instituições financeiras tomem uma série aí de medidas para combater esse golpe. Inclusive, saiu na imprensa, foi divulgado, que é o Conselho Federal do OAB, juntamente com essas empresas como é que se chama? De consultoria. Não, de consultoria não, as empresas as redes sociais e os bancos vão se reunir, a tecnologia de segurança e informação das 3, para tentar chegar e diminuir cada vez mais, como vem diminuindo, que o que Marcela citou, mas tem um que eu acho o mais importante deles, que é a questão da visualização do processo só com um token. Sim. Antigamente era muito fácil hackear as senhas e ficar olhando todos os processos. Eu acho que essa questão de acessar processos de terceiros com um token foi um passo muito importante. E a gente espera que a Justiça Federal também faça o mesmo no TJPE, que foi uma questão da OAB Pernambuco que conseguiu isso, junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco. Exatamente. Assim como com a etapa de 2 fatores. Agora a etapa de 2 fatores. Tem a etapa de 2 fatores, para que não apenas o advogado coloque o token, sua senha, mas aí é exigido uma autenticação de 2 fatores. Isso. Que é mais uma segurança e, como o doutor Anselmo falou, foi um fruto do diálogo da OAB com o TJPE. Isso, então vamos deixar aqui esse parênteses aberto para os nossos espectadores de que cuidado com o golpe do falso advogado que circula na internet. O advogado é um profissional que ele tem que ter habilitação perante a OAB. Então, ele tem uma inscrição, ele tem um número, ele é o bacharel de Direito, que concluiu o curso, prestou o exame de ordem, se habilitou e realizou sua inscrição junto à OAB.
E a partir disso ele tem uma carteirinha, tem um número de identificação. Então qualquer pessoa que esteja se passando por um advogado sem o ser, está cometendo um crime também. Perfeitamente. Então, isso é um alerta que deixamos aqui para a sociedade, que há preocupação, principalmente aqui no destaque da OAB Pernambuco, no combate a esse tipo de atitude fraudulenta. E já que vocês falaram sobre essas ações conjuntas com a OAB Pernambuco, eu gostaria que vocês destacassem como é que está sendo, né, esse diálogo com a nossa presidente Ingrid Zanella e todo o suporte que ela tem fornecido aqui para a gente de Arco Verde região. Ingrid Zanella, ela já tem um tempinho aí de estrada na OAB Pernambuco. Ela já foi diretora da ESA, ela já foi vice-presidente na gestão de Dr. Bruno Batista, foi vice-presidente na gestão anterior com o nosso sempre presidente Fernando Ribeiro Lins, e hoje, por mérito e por total capacidade que ela demonstrou ao longo dos anos, ela está aí à frente da OAB Pernambuco como nossa presidente, a primeira presidente mulher em mais de 90 anos de história. É um fato histórico na nossa OAB Pernambuco, e ela tem demonstrado, sim, que é sempre dialogando com os poderes públicos, com a classe. Ingrid é muito aberta, sempre foi, e vem demonstrando isso. Nos deu total apoio nas demandas que nós levamos aqui da subseção, com a questão do golpe do falso advogado, com a questão, a luta aí junto ao Conselho Federal contra o fechamento da comarca eleitoral de Pedra, e tantas outras questões. A luta aí para a nossa construção da nossa sede, que próximo ano irá sair, depois nós vamos falar mais sobre isso. Então, Ingrid, ela está sempre muito aberta ao diálogo. O diálogo é muito importante para toda e qualquer liderança, né? Gestão em um órgão de classe como a OAB, que está cada vez mais altiva, cada vez mais participativa, como uma voz, um escudo da profissão. É muito importante que se tenha aí essa abertura, que se tenha essa presença de escutar, de ouvir a classe. Então, Ingrid, ela tem feito, junto com a CAP, com a ESA, diversas ações aí direcionadas ao fortalecimento da advocacia, principalmente do interior, que é uma grande preocupação, já vem sendo uma grande preocupação aí de gestões passadas, com o interior do estado. Ela tem sido uma parceira, né? Ela, além de... uma parceira, eu citaria duas palavras, parceria e transparência, porque ela vem mantendo um diálogo muito franco, muito aberto com Marcela sobre as nossas demandas, e creio eu que até agora nós não temos nada a reclamar, porque todas as nossas solicitações e tudo que a gente vem pedindo, ela vem trabalhando, especialmente nas questões ligadas à sociedade, como a questão do cartório de pedra e de outras que Marcela falou. Mas em própria CAAP, própria ESA, a gente tem tido um diálogo muito bom com ela, um transparente, e graças a Deus a gente está conseguindo conquistar muita coisa aqui para a nossa OAB. E principalmente para a jovem advocacia, né? Houve aí no início da gestão um incentivo para o jovem advogado que paga apenas R$200 de anuidade. Esses 200 são revertidos aí em cursos da Escola Superior de Advocacia. Então, tudo isso é voltado para a classe, para que o jovem advogado tenha aí plenas condições de exercer sua profissão com altivez, com independência, que tenha um incentivo da classe, sem contar a atuação dela em parceria com a CAP, né, e com a ESA, com faculdades, como a UniFBV, que deu 60% de desconto em pós-graduação no mestrado, né, para advogados e advogadas na questão da advocacia empresarial, né, a Forlex, que é a inteligência artificial aí, a Lívia, que conseguimos 100% para aqueles advogados que estejam em dia com a anuidade. Foi uma parceria aí da OAB com a CAP, para que a gente possa ter acesso à inteligência artificial, e tudo isso dentro, né, da nossa anuidade. Se fosse para a gente pagar mensalmente, seriam quase R$90 por mês. E isso está dentro da nossa anuidade. A OAB conseguiu isso 100% gratuito para aqueles advogados. Recorte digital, tem estacionamento nos fóruns em Recife, Caruaru. Enfim, são muitas vantagens que a OAB Pernambuco faz com que a anuidade seja bem paga. E até uma facilidade para o colega que
esteja com anuidades atrasadas, Sim. poder se regularizar, né? certeza. Existe essa facilidade também, Isso. e mudanças cada vez para melhor em relação É a importante isso. o colega, a gente sempre gosta de dizer muito isso nos juramentos, Uhum. da importância da anuidade. Sem a anuidade, a gente vai fazer o quê? Essa é, porque a gente não recebe verba pública, né? Marcela falou que nós estamos na Constituição Federal, é a única profissão privada que está na Constituição Federal, mas a gente não recebe verba pública. Então a gente vive exclusivamente do dinheiro da anuidade. Então sem anuidade a gente vai trabalhar como? Como a gente vai conquistar as coisas? Presidente Ingrid, esperamos ter a honra de recebê-la aqui no nosso podcast, dentro em breve. E em relação ainda a esse balanço de 2025, como foi essa divisão de responsabilidade entre vocês dois? Presidente e vice, que vocês fizeram a fórmula perfeita, né? Uma parceria trouxe muitos resultados positivos aqui para a nossa classe. Olha, doutor Rubem, desde o início, Anselminho já iniciou aí na carreira aqui na SUB, era presidente da CEANA, né, a Comissão aí do Jovem Advogado, e aí depois foi representante da ESA aqui na subseção, galgando seu espaço, hoje está aqui como nosso vice-presidente. Então, uma coisa que eu sempre digo e destaquei no dia da nossa cerimônia de posse é a questão da liderança compartilhada. Ninguém consegue fazer nada, trazer benefícios, dialogar com a classe, ter um diálogo firme com os órgãos públicos, com as demais instituições, se não tiver parceria com o seu próprio grupo, com sua gestão, com sua diretoria, com seu conselho, né, os nossos conselheiros. Então, a gente procura sim sempre estar delegando funções. Às vezes nós temos 2 eventos em um dia, como aconteceu na entrega da Constituição na FACOM e o aniversário do Legislativo aqui, de Arco Verde. Então, a gente divide tarefas. Selminho foi para a FACOM, eu vou para a Câmara de Vereadores. Isso. Então, diversos cursos, palestras que um não pode ir, o outro vai. E a gente procura fazer isso para que a OAB possa sempre estar presente, né, nas demandas, em assuntos que envolvam a sociedade, que envolvam a advocacia, porque é muito importante que a advocacia e a sociedade sintam a presença firme e altiva da classe. Isso. Na posse de Flaviana quando presidente, que eu fui participar, e eu recebi na hora, Flaviana disse, assina aqui, quando eu assinei era para ser presidente da CEANA, eu nem sabia. E Marcela, na época, eu lembro que ela era a vice de Flaviana, mas ela era coordenadora das comissões. E aí, na época da CEANA, a gente pegou uma parte da Covid, Marcela já na época coordenava as comissões, e foi aí que eu comecei a conversar com ela, a criar uma amizade com ela, e hoje nós somos amigos, inclusive compadres, né? Eu sou o padrinho do casamento dela. E aí a gente vai trabalhando junto, como eu falei, aquela frase que eu disse, a OAB de portas abertas, é a realidade. Eu acho muito improvável algum advogado hoje reclame de que não pode participar da OAB, porque não falta cargo, não falta trabalho, não falta comissão, não falta nada. E Marcela sempre faz muita questão e pede para que nós, que somos da diretoria, também repassamos isso para todos os colegas e estudantes, inclusive, que queiram participar de comissões. A gente sempre convida, porque trabalho não falta. A OAB de Arco Verde, a OAB Arco Verde Região é grande, tem muita coisa para fazer, e ela dá essa autonomia para a gente ajudá-la, e eu acho que tem dado certo. A OAB tem sido muito elogiada, tem muita coisa ainda para fazer, a gente tem muito projeto e a gente vai colocar tudo para frente, se Deus quiser. Muito bom, muito bom. Agora que a gente fez esse balanço, né, geral sobre esse ano 2025, a gente vai partir agora para questões pontuais. Por exemplo, em relação à questão de formação e melhoramento do profissional, né, do colega advogado, advogada, quais foram os cursos, oficinas e programas de capacitação que tiveram maior destaque nesse ano de 2025? Olha, doutor Rubens, nós trazemos, na verdade, cursos, palestras no decorrer do ano. No ano todo. É bem intenso, costuma ser, nós trazermos uma agenda extensa de cursos, palestras, alinhamento aí com os demais órgãos. E principalmente no mês de agosto, né, Selminho, nós trouxemos aí uma agenda robusta de palestras direcionada também a estudantes, como de estágio e exame de ordem. Nós trouxemos cursos práticos direcionados especificamente para a advocacia previdenciária.
com a prática previdenciária com a professora Thalita Bioni, trouxemos os 10 anos do CPC, esses 2 cursos inclusive foram na Facom, levamos cursos também, palestras para a ESA, como o doutor Normândio, que trouxe aí para os estudantes da ESA a questão da importância de se tirar a carteira de estagiário, do estágio e do exame de ordem. Nós trouxemos também curso de oratória para nos tribunais, com a prata da casa, doutor Pedro Melchior, que está sempre aí à disposição da nossa subseção. Então, nós levamos cursos também para outras cidades que fazem parte da jurisdição aqui da OAB, como Sertânia, Custódia, curso de oratória, e nós temos esse objetivo, desde quando assumimos essa gestão, de levarmos também cursos direcionados às outras cidades. Venturosa, agora em fevereiro de 2025, uma solicitação da Secretaria, na verdade, da Coordenadoria da Mulher de Venturosa, a parceria com a Comissão da Mulher Advogada aqui da subseção, para que a gente leve sobre essa questão do combate à violência de gênero. Então, nós procuramos ao longo do ano trazer uma série de cursos, participamos também do projeto com o CNJ, no Agosto Lilás, né, a OAB Arco Verde esteve presente na Conferência Municipal da Mulher aqui de Arco Verde, de Pedra, no evento trazido pelo CNJ nessa questão do combate à violência doméstica, violência contra mulheres e meninas, a OAB Arco Verde se fez presente. Então, é uma série aí de ações que nós temos feito institucional e também abarcando a sociedade, para que o advogado tenha aí essa força motriz da subseção na questão do alinhamento, do aperfeiçoamento profissional, e a gente também abarcando as faculdades, abarcando os estudantes, abarcando a própria sociedade. Tivemos um encontro muito importante na Câmara de Vereadores recentemente sobre a questão dos maus tratos aos animais, falando da questão da lei, e isso gerou aí uma ata depois dessa palestra. Isso nós geramos uma ata, levamos para a OAB Pernambuco, e a OAB Pernambuco já está tratando com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, com o governo do estado, das ações, das demandas que nós levamos para que a gente possa combater essa questão aí, né, enfrentar os maus tratos, o abandono dos animais. Então, a OAB ela tem feito esse trabalho não apenas direcionado aos colegas advogados, mas um trabalho de conscientização voltado para a sociedade também. Que na primeira gestão de doutora Marcela, nós fizemos uma reunião, e aí foi quando ela me convidou para ficar na escola, na época, hoje é a doutora Ingrid Arcanjo, que é a delegada da ESA, a gente estipulou que a gente quer, a médio e longo prazo, que Arco Verde seja realmente um polo jurídico. A gente trabalha para isso, a gente quer isso, a gente tem uma parceria muito forte com os três cursos de direito aqui de Arco Verde, os 3 coordenadores que vêm trabalhando muito bem nos cursos, Givanilson, Anne, professor Homero, enfim, são todos parceiros da OAB. Eu gostaria de citar 3 eventos jurídicos que nós tivemos aqui em Arco Verde, que ao meu ver foram muito importantes. Marcela citou vários, aí se ela quiser citar mais 20, tinha, porque realmente teve muitos. Desde menores a maiores, a palestra, minicurso, né? A gente teve o congresso da Comissão de Educação Jurídica, do Dr. José Antônio Bisneto, né, que é o Congresso de Direito das Famílias e das Sucessões. A gente teve o Seminário da Mulher Advogada, que tanto a doutora Ingrid Arcanjo como a doutora Fernanda Mangueira ficaram à frente junto com o Marcelo. Foi muito bonito o evento. E a palestra na ESA, do Dr. Pedro Melchior, sobre a atuação do advogado nos tribunais superiores. Também foram três temas de sucesso, de relevância, muito cheio a casa. E quando eu falo que a gente quer que a OAB Arco Verde seja um polo jurídico, é quando a gente vem novamente e chama os estudantes e os advogados a participarem dos eventos. A gente precisa da participação de todos. A gente precisa. A gente, nesses congressos que a gente inclusive teve, vamos dizer assim, a gente teve a ajuda da sociedade. Muita gente chega e contribui, quer patrocinar, então, mas a gente precisa, sobretudo, realmente, dos colegas advogados e dos estudantes, porque os eventos é feito para eles. Então, a gente precisa, para mostrar essa força a todo mundo, é como eu falei atrás, da união e da participação de todos. E a gente percebe, né, que já se tornou até uma questão de anseio da própria classe, de estudantes e da sociedade, porque eventos estão se tornando tradicionais, feito o Congresso de Família e Sucessões. Isso. Então, é um congresso que está ganhando corpo, está crescendo cada vez que tem uma nova edição, e a gente já espera, né, como é que vai ser
as próximas edições desse congresso, que traz temas e debates tão importantes aqui para o interior E de movimenta a Pernambuco. cidade, inclusive. Movimenta, inclusive. Entendeu? São os hotéis cheios. Inclusive, o último que nós tivemos parceria foi o Seminário de Ciências Criminais da UPE. Sim. Agora, em novembro, tivemos aí a parceria da subseção, a parceria da Escola Superior de Advocacia, que foi muito prestigiado por colegas advogados, estudantes. Tivemos excelentes palestrantes e todos ganham com isso, né? A comunidade jurídica, os advogados, os estudantes. Então, isso é muito proveitoso para a nossa subseção como um todo. E dentre esses cursos, dessas temáticas, quais foram os mais procurados? Pessoal de penal, pessoal de civil, tem uma área... Olha, eu acho que o previdenciário hoje domina. O previdenciário domina. Inclusive, nós já temos aí na manga para trazer um curso prático de previdenciário sobre a questão... sobre essa questão da precificação na advocacia previdenciária, a questão do contrato de honorários, né, entre o colega advogado e o cliente. E é uma palestra, na verdade é uma palestra prática, né? A professora como a professora Thalita Bioni, ela vai trazer isso, porque a gente sabe que há muita polêmica, muitas vezes, na questão da conjectura desse contrato de honorários, da confecção. Então, esse aí já está na carta na manga, e eu tenho certeza que os colegas vão gostar muito. Vão gostar bastante. A precificação do honorário contratual nas demandas previdenciárias, né? Isso. Perfeito. E a participação dos estudantes, né? Vocês destacaram, né? Arco Verde está se tornando um polo jurídico, 3 fortes instituições educacionais, né? Temos a FACOM, a UPE e a ESA. Como é que esses alunos eles estão tendo esse relacionamento na promoção desses cursos? Olha, eu sempre digo, nós sempre falamos que a participação dos estudantes é extremamente importante, porque aproxima a academia, né, a parte da teoria com a prática. A prática que eles terão lá na frente quando forem advogados ou até escolherem uma outra profissão. Mas eles vão ter uma prática mais humanizada. À medida que o estudante participa dos cursos, dos eventos, das ações da nossa subseção, nós contamos com a força deles, a juventude, aquela coragem, aquela vontade de aprender, a disposição, e eles contam também com a experiência que vem aí trazida pela OAB, com a questão da prática, o network é muito importante. Quando eu fiz faculdade, quando eu fui estudante, eu não tive a OAB presente na faculdade, nós víamos algo como muito distante. Então, é muito importante a OAB se fazer presente nas faculdades para que aquele estudante, ele já se sinta parte, desde agora, do seu futuro órgão de classe. E isso é muito importante também para que ele, no dia que for advogado, ele já se sinta integrante e responsável por também participar da gestão, contribuir com a gestão, contribuir com as comissões. Então, isso é muito importante para a gente. Tomando gosto mesmo, né, de se integrar. Isso, e outra, até foi o próprio Rubens que levou uma turma de alunos à UAB, Marcela não podia, enfim, falando da parceria, ela não podia ir. E eu gosto além dessas questões de network, tudo que o Marcelo falou, eu acrescento ainda 3 coisas que eu falei para os estudantes na época. Explicar a eles o que é a ESA e a CAAP, que fazem parte da OAB, e também falar um pouco sobre o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Porque é importante você saber também que a OAB hoje, ela tem um tribunal forte, ela tem um tribunal atuante. Hoje processos não são mais prescritos, porque hoje existe um grupo muito organizado. Óbvio que a OAB respeita todos e dá a todo mundo o seu direito de defesa, mas é importante que todos saibam suas obrigações, né? Seus direitos, deveres e obrigações. Então, assim, hoje eu gosto de explicar muito isso ao cliente, que o cliente pensa que passou na OAB e acabou-se, né? Não vai ter problema nada, mas é importante ele também saber e conhecer um pouco do nosso estatuto. É essencial. Então, fica um recado aí para os estudantes das faculdades que ainda não tiveram a oportunidade de fazer uma visita técnica à sede da OAB. Então, solicitem ao coordenador, ao professor do curso, olha, vamos lá agendar uma visita técnica que a presidente Marcela ou o vice-presidente Anselmo, ou os dois juntos, vão estar lá recepcionando e conversando com os estudantes nessa maneira de aproximar mais o pessoal que está cursando a faculdade de Direito e o pessoal que compõe aqui a administração da OAB Arco Verde.
E quais são as prioridades para esse ano de 2026 em relação a isso? Já me disse que tem um spoiler de um curso voltado para o pessoal do direito previdenciário, mas na agenda tem outros temas que podia ser Sim. adiantado para o pessoal já ir se preparando. Não faltam, a nossa grande demanda é na questão da prática, né? O jovem advogado gosta muito, e o próprio estudante gosta muito que a gente traga palestras com temas práticos. E aí nós já temos pedidos, né, sobre a questão da atuação do advogado extrajudicial, com uso capião, o inventário extrajudicial, a questão de como utilizar o sistema de cálculos da Justiça do Trabalho, Exatamente. a tabela, que é um pouquinho complicada. Então, nós já temos aí Em essa Sertânia pediram de PJE. O PJE, pessoal gosta bem da prática isso, mesmo. a prática. O nosso foco é trazer temas práticos para que os colegas, e principalmente os estudantes que estão saindo aí, já tenham esse contato mais direto. E já facilitar também o E dia a dia, facilitar né? o dia a Porque dia. uma dica de como mexer num sistema, Sim. num programa, né? Às vezes a gente está quebrando a cabeça ali, ó, mas tem uma solução alternativa Isso. que pode contornar aquela dor de cabeça de estar lidando com o sistema de informática, que depende da internet e tudo. Uhum. Em relação a essa questão de educação jurídica, vocês gostariam de pontuar mais alguma coisa? Não, eu Não, só acredito isso que ficou muito claro aqui. A gente vai focar nessa parte de prática jurídica, como a Marcela 2026. falou. A gente vai focar nessa parte de 2026, mas os projetos que existem a gente vai manter. Dar E, continuidade e e fortalecer. Entendeu? Então, vamos conversar com a comissão, com o Dr. José Bisneto, quando virar o ano, para ele já começar a programar, fazer o projeto, para a gente poder colocar em prática não só esse, mas como todos os outros. Inclusive, eu lembrei agora que eu já dei uma missão ao Dr. José Antônio Bisneto para que a gente possa fazer aí a segunda edição do Congresso de Direito Médico e da Saúde. Eduardo Neto, né? E doutor Eduardo Neto também. Eu falo É. doutor José Antônio Bisneto porque ele é o presidente da Comissão de Educação Jurídica e ela que coordena as demais comissões. Foi Então, muito bom o Congresso foi muito médico. bom, muito prestigiado o primeiro Congresso de Direito Médico e da Saúde e nós somos constantemente cobrados para ter uma segunda Foi. edição. Foi tão bom Então- que o pessoal vive cobrando para ter de novo. Porque é um congresso interdisciplinar, Isso. né? Então a gente vai trazer o pessoal da área de saúde, de enfermagem, E tem prática. administração. Fala de processo tudo. civil, fala de direito civil, direito das obrigações. Isso. Realmente foi um congresso muito bom. E aqui Arco Verde também é um polo médico, Isso. né? Existem Médico. muitas clínicas, 2 Isso. hospitais privados, um hospital Perfeito. público regional. Então, o profissional da saúde, e entendendo como é que temas relacionados com o direito médico é trabalhado Isso. nos tribunais. Perfeito. Quanto à relação de integração e lazer, eu gostaria de indagar aqui ao nosso vice-presidente Anselmo, que um dos pontos fortes da gestão é essa promoção de eventos de convivência. Sim. Então a gente percebe que está sempre presente no calendário da gestão encontros, cafés, happy hours. Eu gostaria que você destacasse aí como foi esse ano 2025. Primeiro ponto nessa integração que você falou, Rubens, são juramentos, né? Sempre que a gente vai receber um novo colega, a diretoria organiza e prepara para recepcioná-los. Após todo aquele juramento tradicional, a gente recebe, já tem café, suco, lanche, a gente já conversa com eles, interage com eles, com os familiares deles. Então, isso é algo que sempre acontece, que já virou tradição na nossa OAB e a gente nunca vai deixar de fazer isso com os nossos novos colegas. Tirando isso, a gente teve vários eventos. Eu acho que o principal evento da OAB Arco Verde Região hoje é o nosso São João, né? Esse São João da OAB sempre existiu, mas aí eu, em conversas com o Marcelo, a gente ia a gente via no Instagram, forró da OAB Caruaru, forró da OAB Gravatá, forró da OAB Serra Talhada. E o Arco Verde tem uma tradição do São João e de forró muito grande. E eu indaguei, Marcela, vamos fazer nosso São João como a cidade merece. Porque nossa cidade é um polo jurídico. E foi aí onde nós fizemos parcerias. Hoje a gente tem uma parceria, vamos dizer, consolidadas com a empresa de eventos aqui de Arco Verde, São João Eventos. E a gente trouxe já 2 bandas que remetem ao forró das antigas, que já é para pegar o pessoal que já não gosta muito dessas farras muito pesadas, dessas bandas que falam muitas palavras que a gente nem gosta de falar. Então a gente trouxe Capim com Mel, a gente trouxe Capital do Sol,
teve a sociedade arcoverdense abraçou, os colegas advogados abraçaram, foi um sucesso, 2 anos seguidos de sucesso, a gente pretende continuar com esse forró. No mês do advogado, a gente encerrou com happy hour, depois de todos esses eventos jurídicos, de palestras e etc. A gente encerrou com happy hour também. Então a gente sempre tem se encontrado, a gente sempre tem criado, e a gente pretende até criar algumas tradições a mais do que simplesmente o forró da OAB, tentar criar outros, como o próprio happy hour, de 60 em 60 dias, 30 em 30 dias. Vim escutar a classe, saber deles, fazer também nas outras cidades, em Sertânia, Custódia, Venturosa, Pedra, enfim, a gente está alinhando isso, faz tudo parte de um projeto bem preparado, que a gente tenta colocar em pauta, porque às vezes é muito trabalho, é muita demanda, tem a vida privada, tem um escritório, então às vezes a gente não consegue botar num ano tudo em prática, mas a gente devagar, certinho, sem dar um passo maior do que a perna, a gente vai fazer tudo nos conformes. E esses eventos, eles, além de promover a integração, né, eles proporcionam um relaxamento, uma descontração que é bom para a saúde mental. E é onde também o colega ou a colega advogada você vai se sentir mais à vontade de querer dar uma dica, uma sugestão, né? E para além também do nosso forró da OAB, nós também fazemos um café junino na sede, na nossa subseção, para abarcar aqueles colegas que não poderão ir para o forró da OAB. Aí nós fazemos algo para integrar também a classe, fazemos na sede. Em março nós fazemos também um encontro da mulher advogada, nós fazemos também um encontro na nossa subseção do mês do advogado, um café direcionado aos colegas também, e a tradicional confraternização de fim de ano, né? Que nós... Dia 5, exatamente. Né? E tudo isso com o apoio estratégico da OAB Pernambuco, né? Que tem aí ampliado nossa capacidade de alcance e tem nos ajudado bastante. E são eventos de sucesso porque a classe abraça mesmo e a gente percebe que são muito bem feitos, muito bem ordenados e o pessoal se mantém presente em massa mesmo. E quanto ao retorno desses eventos? O pessoal sempre elogia, pede mais, acha que precisa crescer. Como é que está sendo? Na maioria elogia. Existem umas críticas, mas são construtivas. Que inclusive a gente escuta, a gente anota e para os próximos a gente tenta resolver, não é? Então a gente recebe às vezes algumas críticas que são construtivas, nada agressivo, tudo dentro de coleguismo mesmo, de advogado, e a gente anota e a gente vai tentar melhorar para os próximos sim. Mas, a grosso modo, o elogio tem sido muito grande nos últimos tempos. Inclusive, nós já recebemos demanda para o forró da OAB de algumas bandas que o pessoal está ansioso aí para que a gente... poderia chamar tal banda, X banda, já fica aí a dica para vocês. Então, é muito bom. Então, que bom, feedback positivo. Então, já que a gente já falou de integração, agora a gente vai partir para o tema relacionado a campanhas institucionais. Então, Marcela, quais seriam essas campanhas institucionais de valorização da classe, de valorização da advocacia que a OAB ela realizou em 2025? Eu não posso deixar de citar aqui o programa Fique em Ordem com a Ordem, que já foi feito 2 vezes no decorrer de 2025. Nossa tesoureira Manuela, aí da OAB Pernambuco, ela tem se empenhado nessa questão para que todos os colegas tenham condições especiais para ficar em dia com a sua anuidade. Que isso é muito importante, como bem dito aqui já por Dr. Anselmo, a OAB sobrevive única e exclusivamente da anuidade. Então, para que nós tenhamos uma instituição forte, uma instituição pujante, altiva, nós necessitamos também que os advogados paguem a anuidade para que a gente possa continuar ofertando, né, aqueles serviços que já falamos aqui, das parcerias da CAAP, da ESA, dos cursos de pós-graduação, dos descontos que nós temos, porque a nossa anuidade paga isso. Então, foi ofertado realizado 2 campanhas do programa Fique em Ordem com a Ordem, para possibilitar aos colegas advogados que vejam as condições, são dadas diversas condições para que fiquem em dia com a anuidade. Um outro ponto também, que é a OAB Pernambuco, e aí isso abarca todas as 29 subseções, foi um diálogo com o TRT da 6ª Região agora, final de ano, para que, com o programa Próspero Alvará, para que o TRT
agilize a liberação de alvarás até o dia 19, a gente sabe que o recesso começa oficialmente no dia 20, então para que agilize aqueles colegas, aquelas partes que estão aguardando o alvará e que não chegue o recesso e fique sem receber o que é seu por direito. Então a OAB Pernambuco fez essa parceria aí com o TRT da 6ª Região. Outro ponto são campanhas, teve um lançamento agora de uma campanha de escutativa da mulher advogada. Essa campanha é para enfrentar a violência de gênero. E a OAB Pernambuco, por meio da Comissão da Mulher Advogada, lançou esse programa de escutativa, que é muito importante para que aquelas colegas que estejam sofrendo violência doméstica tenham um canal de atendimento. Então, para além disso, agora no Agosto Lilás, a OAB Pernambuco fez uma parceria com o governo do estado também, para que as comissões da mulher advogada da capital e também das 29 subseções possam atuar em parceria com os órgãos, isso nós já fazemos aqui há muito tempo, para que a Comissão da Mulher Advogada dê suporte àquelas mulheres que são vítimas de violência, que estão em condições de vulnerabilidade. Então isso é muito importante. Inclusive campanhas de igualdade racial, de representatividade feminina. Aqui na nossa subseção em 2025 nós implementamos a Comissão da Igualdade Racial, que a presidente é a doutora Alessandra, a vice doutora Arlinda. Então, são sempre incentivos educacionais com a ESA, de descontos em cursos de pós-graduação. Nós temos também a parceria com a UP aqui no desconto no curso de pós-graduação em ciência criminal. Então, tudo isso que a OAB faz, junto com as parcerias da CAAP, também para que o advogado tenha aí um incentivo. Campanha de vacinação. Higiene bucal. Isso. Agora, eu gostaria de citar uma importante, que foi criação da presidente Ingrid Zanella, porque eu posso presenciar, porque eu faço parte, que é a Procuradoria de Honorários. A presidente Ingrid Zanella, ela criou essa questão ela criou a Procuradoria de Honorários da OAB Arco Verde, onde a Procuradoria, o que é que ela faz? O colega advogado, ela denuncia o avitamento dos seus honorários, essa Procuradoria recebe a denúncia, ela faz um estudo e um parecer. Se o parecer perceber que realmente os honorários não estão sendo respeitados, como determina o Código de Processo Civil e os recentes julgados do STJ, a OAB, ela entra e ela recorre daquela decisão ao Tribunal de Justiça como amigos curi. É a própria OAB, a própria Procuradoria, entendeu? Ela fala com o colega advogado e ela exerce isso. E isso tem rendido frutos. A OAB tem feito grandes modificações no Tribunal de Justiça de Pernambuco nos recursos e tem trazido os honorários aos nossos colegas a gente tem casos de colegas que estão vendo sentenças de R$100. Então, vamos dizer, dando um exemplo, uma comarca só, 20 sentenças, o juiz deu um honorário de R$100. Então, houve aquela denúncia, a gente investiga, a gente organiza e faz. E nessa Procuradoria de Honorários, que é do Cais ao Sertão, a coordenação aqui do interior é a doutora Canda, que é prata da casa nossa aqui da OAB Arco Verde. Eu faço parte dela como membro, e o doutor Carlos Araújo também faz parte como membro. Certo? Então, dentre outros, de outras subseccionais, mas nós três dessa subseccional aqui. Então, assim, é um trabalho muito importante. Se você entrar hoje, inclusive, na página principal do site da OAB Pernambuco, tem uma página dedicada só à Procuradoria de Honorários. Isso é muito importante, porque aviltar, diminuir, agredir o honorário do advogado é também atingir a sua dignidade, a sua honra, certeza. Não é verdade? E em relação a essa questão das colegas advogadas que estejam passando por algum tipo de violência, independentemente de ter passado a campanha, podem procurar a todo tempo e a qualquer momento representantes da comissão, representantes aqui da OAB, que vão receber todo o suporte e apoio adequados para esse tipo de situação. Então, não é só porque teve a campanha e passou a campanha que não vai ter mais esse apoio, esse suporte. E advogado agressor tem a carteira cassada. Se ficar aprovado, ele pode ter a OAB cassada. Inclusive o bacharel em direito que tem a intenção de se tornar advogado, se tiver processo contra ele de violência doméstica, ocorre um processo administrativo na OAB em que ele pode ser excluído de ter a carteira, de ter o direito. Nem juramento faz. Mesmo aprovado no exame de ordem. Por ter essa mácula no seu histórico criminal. Muito bom, né? Um trabalho
que está sendo realizado aqui por nossa subseção Arco Verde, sob a liderança aqui da nossa presidente Marcela e do vice-presidente Anselmo Filho. Marcela, em relação às comissões, a gente percebe que na OAB Arco Verde tem uma diversidade de comissões, várias temáticas. Eu queria que você avaliasse e destacasse como é que se deu essa atuação em 2025. Olha, doutor Rubens, nós temos hoje 23 comissões na nossa subseção. Então, como bem dito já aqui, trabalho não falta. Então, as comissões, elas são a força motriz, né? Nós sempre procuramos dar autonomia para os nossos presidentes de comissões, e para também os que integram todas elas, para que trabalhem, para que se engajem nas ações, nas demandas que nos são trazidas, né? Nós temos comissões extremamente atuantes, como a Comissão de Prerrogativas, com o doutor Rodolfo, doutor Fernandes à frente, a Comissão da Mulher Advogada, que tem se destacado já há muitas gestões, ela vem se destacando, fazendo aí parcerias com os órgãos públicos, com secretarias da mulher, com coordenadorias. Nós somos constantemente chamadas a participar, a falar para a sociedade, a falar para outras advogadas. Temos uma comissão que tem feito um trabalho incrível, desde a gestão passada com a doutora Tessia e agora nessa atual gestão com a doutora Isadora Magalhães, que é a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E a doutora Isadora tem feito um trabalho incrível aí, em parceria com os municípios também, município de Buíque, município de Arco Verde. É muito bom, muito importante. Participou também de campanhas aí do Maio Laranja, chamando a atenção aí para essa questão do enfrentamento à violência, à exploração de crianças e adolescentes. Então, comissões nós temos muitas e trabalho não falta. Eu sempre digo ao pessoal, minha gente, quem quiser integrar a comissão, nós sempre fazemos convite nos juramentos aos jovens advogados, aos próprios estudantes nas faculdades. Nós temos muitos estudantes que são membros ativos das comissões. Então, trabalho não falta. Nós temos comissões, desde as mais antigas, a comissões que foram implementadas agora, como eu citei, a Comissão da Igualdade Racial, e comissões também que trabalham junto, conexas entre si. A Comissão da Mulher Advogada trabalha conexa com a Comissão da Igualdade Racial, né, na questão do enfrentamento à violência à mulher negra, né, trabalha também em conjunto com a Comissão de Gênero e Sexualidade. Então, há um trabalho aí conexo entre elas. Então, é muito importante isso, eu sempre digo, elas são a força motriz da nossa comissão, aquilo que dá um engajamento, né, que chama a subseção, a ação, a atuação. Então, é por isso que é muito importante um presidente engajado, representantes engajados, para que a gente possa fazer aí o trabalho acontecer. São comissões fortes, né, com autonomia, com liberdade. Sim. E multidisciplinar, né, tendo um diálogo de atuação multifocal para enfrentamento desses problemas. E nessas conversas com os representantes das comissões, poderia nos informar quais projetos vão ser mais bem destacados agora para 2026? Olha, nós fazemos reuniões com as comissões no início do ano, né? Agora, fevereiro de 2026, é que nós faremos reunião com os presidentes para ouvir deles quais são os temas que gostariam de ser tratados. Nós temos temas aí relevantes no decorrer do ano. E aí, em fevereiro de 2026, é que nós chamamos os presidentes de comissões, fazemos a reunião com eles, para que a gente possa ouvi-los e dizer, porque tem muito presidente que já tem projeto. Tem um projeto para fazer a Comissão de Direito Público, por exemplo, com a doutora Daniela Alves à frente, ela já tem um projeto para trazer um seminário aqui de direito público para a nossa região. Então, ela já tem isso em ponto. Então, nós vamos colocando no calendário. A Comissão de Direito da Criança e do Adolescente também já tem evento aí que gostaria de destacar. A Comissão da Mulher Advogada já tem evento. Já está certo, em março. Em fevereiro. Fevereiro nós temos em parceria com a Coordenadoria da Mulher de Venturosa e temos também já, como bem dito, o seminário em março da Mulher Advogada do Sertão, que já faz parte do nosso calendário, né? Temos também já eventos aí em pauta, em parceria com a Comissão da Igualdade Racial da OAB Pernambuco, que iremos trazer aqui para a nossa subseção. Então, são alinhamentos aí que a gente vai fazendo ao longo e que a gente começa a fechar esse calendário a partir do início do ano de 2026. Ótimo.
E em relação à criação de novas comissões, né? Você já falou que teve uma criação da Comissão de Defesa da Criança, do Adolescente, da Igualdade Racial, e sempre tem sugestões, né, para serem criadas novas comissões. Essas sugestões, elas estão sendo avaliadas, ponderadas? Sim, inclusive tem uma comissão que eu gostaria muito que fosse criada, mas que nunca tem a demanda necessária, a quantidade de membros, tem que ter pelo menos 3, né? Que é a Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso. Então, é uma Muito comissão que a gente está lutando aí para ver se a gente consegue implementar aqui na nossa subseção. Tem uma outra comissão também de direito indígena, que nós fizemos recentemente um juramento com uma colega indígena, e aí ela ficou interessada. Nós citamos, né, que existiam em outras subseções essa comissão e que de repente ela poderia aí ficar no gatilho para a gente criar, ela ser a presidente, a gente conseguir fazer um trabalho aí de destaque, que é muito importante. Então, há sim algumas comissões, apesar de já termos 23, são muitas comissões, mas nós como dito aqui, nós queremos pessoas, né, colegas que estejam dispostos a trabalhar, a somar, a contribuir. Então, tem um importante também que eu acho interessante no futuro, é a de relações estudantis. Sim, né? Sim. Como esse diálogo. Isso, muito bom. Quanto mais comissão, demonstra, né, que o fortalecimento da subseção. Porque ela é capaz de atuar em diversas áreas, em diversas temáticas, e tudo isso ao mesmo tempo, né? Exato. Em relação à construção da nova sede, é um assunto que todo mundo aqui de Arco Verde e região, todos os colegas ficam... Ninguém está mais ansioso do que a gente. Não, ninguém. Quais são as novidades em relação a isso? Olha, agora em fevereiro de 2026, né, Ingrid Zanella já bateu o martelo junto com o Conselho Federal, que inicia a nossa construção, né? Nossa tão sonhada construção. Agora, fevereiro de 2026. Tá pertinho. Para quem já esperou 40 anos, né? Então, tá mais perto agora, graças a Deus. O Conselho Federal irá mandar a verba faltante para que a gente possa dar início aí. Né? Tudo com muita responsabilidade, com muito trabalho. E, se Deus quiser, a OAB Subseção Arco Verde terá uma sede à altura dos quase 500 advogados hoje que nós temos na nossa subseção, e fruto de muito trabalho, de muita luta, de todos da nossa diretoria, de todos que nos ajudaram, para que a gente possa aí entregar, em 2027, entregar essa sede, se Deus quiser. É importante que os colegas saibam que a sede não foi iniciada, porque a OAB ela só começa a obra quando ela tem o dinheiro certo na conta. Ela não começa para parar. Então, isso foi uma que a gente foi nos explicado isso, e a gente entendeu. E é melhor assim, acho que para a própria construtora, para o próprio colega advogado, para a própria diretoria, é saber que aquela verba destinada àquele projeto está certa e que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que, no máximo, no início de 2027, a gente está fazendo uma bela inauguração dessa nova sede, que com certeza vai ser a sede mais bonita do interior de Pernambuco. E Ingrid Zanella deixou claro que será a única sede que ela irá construir na gestão dela. É a sede da subseção Arco Verde, que é um compromisso de campanha, e ela deixou muito claro que irá cumprir o compromisso dela, compromisso da gestão, e nós vamos entregar, se Deus quiser. Se Deus quiser, para o benefício da advocacia Arco Verde de região. Em relação às ações de apoio destinadas ao jovem advogado, a gente percebe, né, que esse também foi uma das bandeiras capitaneadas pela gestão da presidente Ingrid, e que também foi muito bem irradiada aqui na subseção de Arco Verde. O que é que vocês poderiam destacar desse ano 2025 para isso? O maior destaque que a OAB Pernambuco deu ao jovem advogado que iniciou o ano de 2025 foi a questão da anuidade. Né? Ingrid Zanella conseguiu aí zerar, na prática, a anuidade para o jovem advogado, porque pagar R$200 de anuidade e esses R$200 serem revertidos em cursos da Escola Superior de Advocacia é uma grande vantagem para o jovem advogado, né? Um outro ponto é a questão estrutural, que a OAB Pernambuco e as demais subseções dão ao jovem advogado. A existência de coworks,
nas subseções, a existência de um coworking aqui na nossa subseção para dar condição a esse colega advogado, jovem advogado, de atender o seu cliente, de fazer suas audiências. Aqui o colega, quando quer fazer algum atendimento, liga para a subseção, marca o seu horário, faz seu atendimento, faz sua audiência. O programa da ESA, o Meu Primeiro Token, irá retornar agora em 2026, foi um compromisso do diretor-geral da ESA, Carlos Barros, para que o colega, o jovem advogado, ele tenha mais um incentivo aí, né? Além das demais ações de parcerias, né, de descontos com instituições privadas para cursos, para pós-graduações, a parceria com o CAAP, a Forlex veio aí, né, para dar esse incentivo ao colega de utilizar, até a utilização de uma IA a preço zero, tudo isso com o pagamento da nossa anuidade, né, recorte digital. O jovem advogado é uma prioridade da OAB Pernambuco e de todas as subseccionais. Eu me lembro que quando o jovem advogado é considerado quem tem até 5 anos de OAB. Eu lembro que quando estava dentro desse prazo dos 5 anos de OAB, eu fiz uma pós-graduação gratuita de advocacia civil, que foi uma pós-graduação de nível altíssimo, a qual eu, inclusive, carrego muito do que eu aprendi hoje no meu trabalho, no meu dia a dia. Eu posso até estar enganado, eu não sei dizer 100%, mas eu creio que seja 100%. Todos os eventos da OAB, o jovem advogado tem desconto. Todos. Quando você bota jovem advogado, já paga menos. Seja dos eventos da ESA, seja da CAAP, seja das comissões, o que for. Então é uma prioridade. A OAB, ela disponibiliza contador, se o jovem advogado quiser abrir a sociedade unipessoal de advocacia. Você liga para a OAB, ela marca o contador, lhe atende, lhe dá toda a assistência até você abrir seu CNPJ. O primeiro token que na época tinha, já está voltando. O desconto na anuidade, que sempre teve desconto na anuidade, inclusive. Não deste tamanho. Mas até eu ter 5 anos eu pagava um valor. Hoje eu já pago cheio. Então, assim, é uma prioridade de todos. E o jovem advogado pode ter certeza de que ele precisar da OAB, Arco Verde da OAB Pernambuco, tem à disposição para ajudá-los. É um fôlego, né? De 5 anos para o profissional conseguir se estruturar e se enraizar no mercado. O maior coworking do Brasil, inclusive, é o OAB Pernambuco em Boa Viagem, né? Muitos jovens advogados usam ele para o seu trabalho no dia a dia. Até o advogado do interior, um jovem advogado do interior, o advogado veterano que vá para a capital e necessite de ter um local para fazer um atendimento, uma audiência, ele encontra lá o coworking da OAB Pernambuco e Boa Viagem à disposição. Pois é, às vezes o colega já está estruturado, mas não um problema na sua sala, uma reforma, pode se socorrer ao coworking para fazer o atendimento do cliente ou realizar uma audiência virtual, né? Em relação, pessoal, a esses desafios e aprendizados, a gente já destacou que a parceria foi uma parceria que rendeu muitos bons frutos, uma parceria de sucesso, mas eu queria que também ficasse registrado aqui para a nossa audiência, que não são só flores, né? Existem também os desafios, os percalços, os enfrentamentos que vão nos ensinando, né, a seguir mais forte. O que é que vocês podiam destacar dessa relação que teve na gestão 2025? Olha, desafio sempre vai existir em qualquer gestão de órgão de classe, de instituição, né? Nós temos sempre em mente que a gente precisa integrar mais a classe, que o colega advogado ele precisa se sentir participante do seu órgão de classe. É isso que é o nosso grande desafio, é fazer com que os colegas participem mais, se sintam integrantes, se sintam ativos. Afinal de contas, a OAB, nós somos a casa da cidadania. A OAB é de todos nós. Então, nós sempre chamamos os colegas, desde o jovem advogado, principalmente nos juramentos, participem da OAB. A OAB está de portas abertas, a OAB está disponível para a classe. Então, nós necessitamos do apoio, do incentivo, de uma ideia. O colega chegar e dizer, eu tenho uma ideia para isso daqui, esse programa que poderia melhorar. Então, nosso desafio é a gente conseguir integrar realmente mais os nossos colegas. Às vezes, o colega sente vergonha, eu sinto vergonha de participar das comissões, de ir para juramentos, de ir para algum evento. E a gente sempre destaca isso. Minha gente, não tem por que ter vergonha.
É claro que no início a gente se sente um pouco tímido, eu também me sentia tímida de participar, mas a partir do momento que o colega se sente integrante daquele dali, é a sua casa, é a nossa casa, então as coisas fluem mais rápido, e não é à toa que a OAB tem se fortalecido cada vez mais, é com a união da classe, é com a união dos colegas, os colegas se sentirem pertencentes àquele grupo. E outra coisa que a gente também não deixa cair é a questão do respeito, Rubens, porque quando a gente conversa com respeito e com sinceridade, você termina trocando aquela ideia na hora, e um abre mão aqui, um abre mão ali, e a gente segue. Então eu acho que a gente tem que continuar nesse caminho, sendo verdadeiro, dialogando, escutando e tentando sempre ir para o melhor. E o melhor é sempre o que for para a OAB. Esse caso da pedra eu gosto muito de dar o exemplo dele, porque poderia ter dado errado, poderia estar fechado o cartório agora. Mas o que os colegas advogados precisam saber é que luta não vai faltar. Então tudo que podia ser feito, foi feito. Deu certo, graças a Deus, mas vai acontecer de dar errado. Mas pode dar errado, mas não é por falta de trabalho, nem por falta de luta. E nós temos os percalços também aí, que os colegas sabem, sempre algum com o judiciário, Sim. com a questão de prazo, com a questão de alvarás, mas é importante os colegas saberem que a OAB está sempre atuante, a OAB está sempre em busca de diálogo, e é o diálogo que constrói uma sociedade mais justa, que torna a nossa classe mais forte a cada dia. Então, é muito importante, a OAB está sempre ativa, sempre atuante, sempre em prol da classe. Então, podemos esperar um ano de 2026 bem atuante, diversificado. Se Deus quiser, melhor do que 2025. Melhor do que 2025, não é? Sim. As perspectivas são as melhores possíveis. As melhores, e com a sede em construção. E com a sede em construção. Maravilha. Chegamos ao fim desse nosso debate. Eu gostaria agora que a nossa presidente desse uma mensagem final para os nossos espectadores. Eu desejo a todos os colegas advogados, a toda a sociedade, aqueles que têm sempre nos acompanhado, que tenham um excelente fim de ano, que 2026 venha aí com muitas vitórias, mais sucesso para a nossa classe, que a gente continue firme com a OAB atuante, cada vez mais altiva, que nós continuamos sendo a voz da sociedade, a voz da advocacia, que a nossa OAB continue forte, presente, atuante, e é isso que nós desejamos aí para 2026. Nosso vice-presidente Anselmo, ele também pode desejar aqui suas palavras finais. Gostaria de agradecer ao amigo Rubens, a minha colega aqui, advogada e presidente, doutora Marcela. Agradecer também à TVLW por essa parceria, que os colegas advogados fiquem cientes de que isso é mais uma conquista da OAB Arco Verde, esse podcast, que nós conseguimos isso juntamente em parceria com a TVLW, que é uma parceira da OAB de todos os momentos. Nós vamos organizar isso, todos os colegas terão os microfones aqui para falar sobre os temas que acharem relevantes, especialmente da área jurídica. É só entrar em contato com Marcela, comigo, com as meninas na OAB, que a gente vai fazer esse planejamento. E como eu disse e reitero, 2026 será melhor do que 2025, contamos com a participação de todos vocês. No mais, é desejar um excelente final de ano, um Natal, um ano novo com a família, sob as bênçãos do grande arquiteto do universo. E muito obrigado, meu irmão Rubens. E parabéns pelo você ter iniciado de forma tão competente aí como nosso comunicador da OAB Arco Verde. Sempre. Parabéns e obrigada aí pela abertura. Obrigado. Eu gostaria de agradecer o convite que vocês aceitaram de participar desse podcast inaugural. Muito obrigado. Isso fortalece a nossa classe. Gostaria de agradecer a todos os colegas que assistiram esse podcast. Gostaria de frisar que esse projeto ele vai continuar, vai se fortalecer com mais entrevistas, debates. Vamos trazer sempre temas de interesse não só da classe advocatícia, mas de toda a sociedade. Perfeito. Que os colegas que tiverem sugestões podem procurar tanto o Marcelo ou Marcela como Anselmo, mas também pelo Instagram. Você pode enviar mensagens pelo Instagram com sugestões de temas. Gostaria de desejar a todos Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Até a próxima.